Olá! O meu convidado de hoje é ator dançarino e procura utilizar essas duas formações no seu trabalho. Eu estou falando do Daniel Pereira. Olá, tudo bom? boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigado pela presença aqui, Daniel. Eu que agradeço o convite. Bacana. Muito feliz. Daniel está agora em cartaz com uma peça no Teatro Glaucio Gil, que é Ao Soar do Sino, né, Exato. Daniel? Fala um pouco sobre o que é a peça e qual a importância dela estar estreando, inclusive no mês de outubro. Então, a peça ela fala sobre o processo do câncer da minha mãe, que eu passei com ela durante 8 anos. Então, tendo essa bagagem, passando por todo esse processo no hospital, conhecendo várias histórias de outras pessoas que passaram pelo câncer, lutam pelo câncer, eu tive essa forma de cura, né? Que a arte traz, que é a forma mais pura e mais incrível que a gente pode ter. E dentro dessa experiência eu criei esse projeto Ao Soar do Sino, que é essa minha peça, que está sendo incrível. E que está em cartaz no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, sempre às quartas-feiras, às 20 da noite. Exato, não é isso. Então vai ficar em cartaz até o final de outubro, a princípio no dia 25, a última quarta-feira. Então não percam, já corram para comprar os ingressos. Daniel, então tem quanto tempo esse fato da doença da sua mãe? Então, eu morava no Rio de Janeiro, assim que eu me formei em artes cênicas em Santa Catarina, eu sou do Sul. Eu morava em Santa Catarina, vim para o Rio de Janeiro para conseguir ganhar mais espaço, conseguir realmente, de fato, concluir mais a minha carreira. E aqui eu senti uma dor muito grande no meu peito, que foi onde eu vi que alguma coisa estava errada, alguma coisa não estava legal. Eu liguei para minha mãe, ela falou que estava tudo bem, ela não disse para mim o que era. E eu resolvi, do nada, voltar para Santa Catarina. Eu estava fazendo 1 ano de Rio de Janeiro, morando aqui. Eu resolvi voltar para Santa Catarina sem avisar ela nem nada. Eu estava com um projeto no teatro também, tive que interromper todo esse projeto. Então, nessa volta, eu passei uma semana lá, ela até ficou surpresa de eu ter voltado, não falei para ela que eu ia voltar. E nessas conversas que eu falei para ela, que eu falei que ia ficar um tempo lá, depois que eu ia voltar para o Rio de Janeiro e tudo mais, que ela falou para mim que quando eu liguei para ela, quando eu senti a dor, que ela tinha recebido o diagnóstico do câncer. Então, aí quando ela me falou isso, eu falei que realmente eu não tinha como voltar para o Rio, eu não tinha como seguir os meus sonhos, sendo que uma das pessoas mais importantes da minha vida estava passando por esse problema, né? E eu sou filho adotivo, então eu tenho essa conexão muito forte com a minha mãe, assim, de almas. A gente sempre falou que era de outras vidas e a gente vai encontrar em outras vidas. E então essa foi uma das minhas razões, assim, quando eu precisei, quando ela me adotou, ela cuidou de mim, ela abdicou do tempo dela. E eu vi que a nossa vida, ela fez essa volta, que era o momento de eu cuidar dela. Então foi mais ou menos isso. Aí eu voltei para Santa Catarina, fiquei esse tempo todo lá, esses 8 anos. E vivendo esse momento com ela, que era o momento mais preciso, assim. E tem quanto tempo que você voltou para o Rio depois desse episódio? Eu voltei para o Rio em 2021. Voltei para o Rio em 2021. Minha mãe, ela faleceu em 2020, na época da pandemia, onde estava todo aquele caos da pandemia. Após a morte dela, eu tive um processo muito difícil de pós-morte, de cura. Meu luto foi muito grande, assim. Claro. Então, aí eu voltei pra lá, eu voltei pro Rio de Janeiro quando foi preciso, quando eu fiz uma participação na Globo, e logo em seguida eu fui chamado para fazer um filme na Academia Internacional de Cinema. E assim a gente foi indo, e aí eu fui ficando e eu vi que realmente a minha mãe estava trabalhando para que meu sonho de volta de ser ator saísse da gaveta e continuasse com o que é o meu maior sonho, né? Que sempre amei, Claro. Desde pequeno sempre fiz teatro. Então, Daniel, assim, quanto tempo você levou assim para poder idealizar esse espetáculo e colocá-lo em cartaz? Você teve pessoas que te ajudaram a escrever, a dirigir, toda uma equipe, Sim, né? eu tive toda uma equipe, toda uma galera parceira para que fizesse com que isso acontecesse. Desde que eu vim para o Rio de Janeiro, eu sabia que eu tinha vontade de fazer esse projeto, assim. E Ao Soar do Sino, o nome já foi realmente, de fato, pela experiência que eu passei, assim. Porque quando as pessoas vencem o câncer, elas tocam um sino. No hospital tem um sinozinho. Então, cada pessoa que venceu o câncer, ela bate o sino, que é o sino da vitória. A pessoa se curou.
Então essa imagem foi muito forte para mim. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu sei que tem alguns lugares no Brasil que fazem isso, não é todo hospital que faz, mas eu falei, eu tenho que fazer com que isso reverbere, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam a importância de tocar o sino. E eu tive a sorte de ver minha mãe tocando 2 vezes o sino. Na terceira vez, infelizmente, ela não pôde. Aí eu vindo com esse projeto, eu escrevi esse projeto, aí eu liguei para um amigo meu, João Luiz Vieira, que é dramaturgo de São Paulo, ele que é o autor da peça. Eu escrevi um livro para ele, falei assim, ó, essa é a minha história e eu quero trazer isso para dramaturgia, eu quero fazer isso para teatro. E ele leu toda a história, a gente fez um laboratório de pesquisa muito grande, o que era importante ter, o que não era. E a gente construiu a peça. Aí eu chamei um professor de teatro, que ele dá muitas aulas de PowerPoint, ele é diretor também, eu convidei ele, eu tinha feito um curso dele, eu achei muito interessante o método que ele dava aula, eu chamei ele para fazer essa direção, e aí a gente fez o laboratório, aí eu fui chamando, incluindo as pessoas que a gente via na necessidade do projeto. Aí eu chamei a minha preparadora, a minha diretora de movimento, que tem dança também, então... É isso que eu quero saber também, como você encaixa isso, tem a dança, então a gente viu que era necessário ter ela presente. E, além de preparadora, ela também ficou com a assinatura de assistente de direção, que é a Viete Azangrande, que é uma atriz incrível. Ela fez o projeto acontecer, assim, a peça acontecer de uma forma gigantesca, assim. A Viete foi muito necessária para esse projeto. Ela teve um processo parecido com o meu, com o pai dela, então tem essa coisa de estar no meu lugar, de ter essa empatia. Então ela me abraçou de formas muito calorosas, assim, para que esse projeto acontecesse da forma que ele tá, assim. E tem música ao vivo também, então tem o meu diretor musical, que ele também é músico no projeto, então o músico vai estar comigo no palco ao vivo, tocando, fazendo toda essa linha, esse desenho, que é o Rafael Berendi. Tem a minha cenógrafa, que é a Ellen Rambo, tem o meu assistente de produção também, que é o Jadson Campos, tem o meu diretor de luz, que fez toda a luz, ele também é operador, que é o Bernardo Bastos. O Gabriel também fica nesse processo de operação. Então eu montei uma equipe assim, de pessoas que tiveram essas ligações com as histórias, ou com amigos, com parentes, porque ela é um projeto que tem que abraçar, sabe? Então eu consegui construir um grupo de pessoas que abraçaram a minha história, abraçam a história um de cada, que faz com que esse projeto acontecesse, assim. Bacana. E você falou que incluiu a dança aí, a gente está falando disso porque o Daniel é dançarino até antes de ser ator, né? Assim, da formação, especificamente. Sim. Você é de Santa Catarina. Como é que foi? Eu sei que tem alguma coisa aí curiosa. O que te levou à dança em primeiro momento, Daniel? Então, eu comecei a dançar... Primeiro que eu tinha muita referência da minha mãe, como ela era muito fã de novela. Então eu sempre ficava assistindo muitas novelas com ela. Eu lembro que a primeira novela que eu assisti com ela mesmo foi A Idomada. Eu lembro que ela me assustava quando eu era criança, quando eu aprontava, eu falava do Cadeirudo, que o Cadeirudo foi um personagem icônico, clássico da dramaturgia. Então eu teve esse processo com ela, só que não tinha teatro na minha cidade. Mas eu queria estar no palco, eu via que eu era uma criança de querer estar no palco. Eu sempre, em trabalho de colégio, essas coisas, sempre tive essa coisa de foco de luz, assim. E eu tive um problema muito grande de escoliose. Eu sou alto, então a pessoa, quando vai crescendo, ela tem que fazer uma movimentação para não ficar corcunda, e a minha escoliose está ficando muito forte. E eu tive uma opção, ou fazer a luta, ou fazer a natação, ou fazer a dança. A dança era mais próxima do palco, então eu fui pra dança. Aí ali com a dança, eu comecei a dançar com 8 anos de idade, eu fui indo, sou dançarina há mais de 15 anos, competi em vários lugares pelo Brasil, sou pentacampeão no maior festival de dança do mundo, que é o Festival de Joinville, né? Que então, é a referência, que é a referência da dança. No mundo da dança, né? Isso é impressionante. E a gente está falando com um pentacampeão aqui também em dança. É muito incrível isso. E o bacana é que você trilhou realmente a área da atuação, mas sem abrir mão, né, desse conhecimento todo. Eu acho que se somou, na verdade. Sim, né? Sim. Eu sempre falo para os meus amigos atores, ou essa galera que quer trabalhar com a arte, assim, eu sempre falo que a dança é um caminho muito preciso, muito necessário, assim, para quem é ator, porque o corpo fala
né? O corpo fala muito forte. E a gente vê em cenas de filme, em cenas de peças de teatro, na TV, o quanto é necessário o ator ter essa linguagem corporal. E realmente, de fato, eu trouxe isso para a dança, para a arte do teatro, para a dramaturgia. Eu fui fazendo até realmente ter um curso profissionalizante de atores em Santa Catarina, até ter uma escola boa de teatro, para eu fazer aquilo que era o que eu queria, assim. Então eu fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e deu super certo. Bacana. E outros espetáculos que você fez aqui, antes desse teve como Se livrar de um cadáver, né? De Ionesco, com direção do com direção do Ricardo Santos. Foi um trabalho que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, muito bacana. A gente ficou 2 meses, dezembro e janeiro, em cartaz aqui na Lapa. Então foi um trabalho que foi um laboratório muito grande, assim, porque a gente ficou 4 meses em preparação para esse trabalho. E a gente, era 40 atores no palco. Muita gente, 40, começou com 40 e a gente, durante o processo, no palco mesmo, na peça mesmo, foram 20 atores. Então é muita gente. Trabalhar com muita gente assim no palco é um desafio muito grande, porque são características, são, né, pessoas, trabalhar com pessoas diferentes é um processo assim, de aprendizado muito grande. Então foi um laboratório lindo, assim, foi uma peça que fez bastante sucesso aqui no Rio, foi bem bacana. Você também teve um trabalho bacana de televisão, mas que teve um viés até cinematográfico, né? Que foi na Globo, né? Uma série histórica, né? Sim, eu fiz participação no era Arcanjo da Liberdade, Arcanjo de Hamburgo, passou a ser Passaporte para a Liberdade. Isso. Foi o título final, que foi com direção de Jaime Monjardim, um dos diretores que eu sempre quis trabalhar assim. Então foi até esse convite de fazer essa participação na Globo foi o que me fez sair de Santa Catarina e vir pro Rio, assim. Então foi uma experiência linda, assim, trabalhar com essa galera, grandes nomes, uma história muito interessante, muito importante que foi uma minissérie de muito sucesso. Então fazer essa participação e logo já emendei para fazer um longa para a Academia Internacional de Cinema também. Então eu vi que as coisas estavam andando para realmente eu não voltar para minha cidade, ficar aqui no Rio de Janeiro e eu já só fui lá buscar as roupas e já vim para cá. Já está em definitivo, né? E as oportunidades têm surgido, né? E você tem trilhado esse caminho aqui, né? Eu tenho conseguido o meu espaço, assim. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que trabalhar com a arte ela é difícil, a gente veio de um governo complicado, a gente está trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma. Graças a Deus agora tem os editais do Paulo Gustavo, que a gente espera com que beneficie toda a arte, toda a cultura. Então é um espaço que é persistência, né? Ser ator é resistência, assim. Então é um processo de a gente quer desistir todos os dias, mas é muito além disso, sabe? É muito mais forte, assim. Cada dia que eu acordo e penso, cara, não é pra mim, vou voltar pra minha cidade, vou ter meu emprego e tudo mais, mas não me completa como pessoa, não me completa como ser, sabe? Então não tem. É muito mais forte do que simplesmente desistir. E o importante de quem é ator, principalmente, quem trabalha com cultura, é estar inserido, estar fazendo contatos, né? Porque projetos existem, né? Sim. Mas a pessoa também tem que ir atrás das oportunidades. Eu sempre tive grandes referências de atores que fizeram o seu trabalho acontecer antes mesmo de uma mídia grande dar um nome para elas, né? O próprio Rodrigo Fagundes, que é uma das minhas grandes inspirações, é um amigo hoje em dia. E ator com você também, né? Que já trabalhou comigo, eu tive essa honra de trabalhar com ele na pandemia. A gente fez uma peça online, uma leitura dramatúrgica online, que até esse projeto fez a gente ser indicado ao Prêmio Shell, num prêmio especial, que foi muito bacana. E eu sempre quando converso com ele, eu falo assim, eu quero ser igual a você, assim, eu quero ter isso, eu quero ser um ator que não fica dependendo de outras coisas para fazer acontecer, sabe? Esse é o meu próprio projeto, eu que estou correndo atrás, eu que estou dando a cara a tapa, eu que estou bancando. Eu não venho de família de gente rica, eu não tenho apoio financeiro. Então eu dou meu corre, se tiver que passar a madrugada acordado, produzindo, fazendo as coisas, é o tempo que eu tenho para fazer, eu faço. Então eu estou fazendo as coisas acontecerem assim, para abrir portas para mim e que as pessoas que estejam comigo, né, consigam também. O próprio Paulo Gustavo mesmo,
nunca precisou de mídia. Ele foi uma A história dele foi assim, A história batalhar dele- com aquela peça o tempo peça todo, toda. até explodir. É, né? eu sempre dizia pra minha mãe, assim, quando a gente via as histórias do Paulo Gustavo, eu sempre dizia, quem for primeiro um vai abençoar o outro, sabe? Então ela sempre dizia que se ela fosse primeiro do que eu, partisse primeiro do que eu, ela ia interceder, assim. Então eu acredito que ela vem fazendo isso e as coisas estão indo aos pouquinhos, as coisas estão fluindo, está acontecendo e está... Legal. E você que passou aí pela TV, pelo cinema, pelo teatro, existe algum meio desses que você prefira atuar ou para você a atuação está em todos os níveis? A atuação está em todos os níveis, mas eu acabei de fazer um projeto, estou participando de um filme agora que infelizmente não posso contar, mas quando sair a gente marca uma nova entrevista para contar. Vai ser muito importante, que tem uns nomes incríveis que eu ainda às vezes não acredito que eu estou participando desse projeto. Ainda está em gravação? Ainda está, eu fiz a primeira parte, agora eu vou gravar a segunda parte, que eu gravo em outubro também, junto com a minha peça, então tive que ter essa organização, que é com um diretor fenomenal, mas eu acho que o cinema vem me pegando. Assim, porque você vem muito forte do teatro. Que eu acho que é a base de todo ator, é o teatro. O teatro é uma coisa que eu não vou conseguir viver sem. Eu tô no cinema, mas eu vou estar no teatro. Eu tô na TV, mas eu vou estar no teatro. Então, essas coisas vai ser paralelo com o teatro. Uhum. Mas o cinema, a Tem te energia encantado, do cinema, a convivência com os atores de cinema, essa questão do cinema, assim, tá sendo incrível. Eu gravei uma cena que tinha 600 pessoas. Uau. Na produção, de fazer. Quando eu olhei, tinha tudo aquilo por conta da gente, assim, que a gente tinha que entregar, sabe, aquela cena e tudo mais. Eu vi, cara, que experiência incrível. É lindo, lindo. O cinema é encantador. Que legal. Assim, eu acho que é uma oportunidade também para as pessoas que são até de outras cidades conhecerem o teu trabalho, né? Sim. Porque o teatro é muito maravilhoso, tem a questão da presença das pessoas que é insubstituível, Sim. que é o que faz a magia do teatro, mas o cinema também pode te levar não só para outras cidades e estados do Brasil, mas como para fora também, né? Sim, com certeza. Esse projeto mesmo que eu estou fazendo realmente é um projeto que certeza que vai para fora. Só para dar um gostinho, eu já tô aqui querendo não me segurar, não quero falar, mas eu falo, tem Fernando Montenegro no meio. Então se tem Fernando Montenegro no meio, a gente sabe que é um... É de primeira linha, né? É de primeira linha. E eu sei que você é muito fã dela. Sou. Eu tive uma experiência com a Fernanda, eu até me arrepio de falar. Conta pra gente. Eu trabalhava no shopping, para poder me bancar e ficar aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava no shopping e esse dia específico eu tava nesses dias de a gente querer desistir. Eu tava muito a fim de desistir, tava cansado, ter que ir pro shopping, trabalhar, correr atrás, fazer as coisas. E as coisas estão muito caras, tá difícil de viver. E nesse dia eu tava assim mesmo, focado de pedir a minha demissão e de voltar pra Santa Catarina. E nesse dia, quando eu tava vindo, eu vi ela passando no shopping. Ela caminhando assim, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô vendo essa mulher. Eu falei pra minha gerente, falei, sai, calma que agora tem uma coisa muito mais importante pra resolver. Aí no que eu fui, eu chamei um amigo meu da loja, ela sem entender nada que estava acontecendo, a gente foi, no que eu vi a Fernanda, eu parei, ela falou assim, oi Fernanda, ela toda simpática, toda educada, ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, eu sou ator, você acredita que eu sou muito teu fã e é uma honra te conhecer. Ela falou, que bom que você é ator. Eu falei, eu tô com o meu projeto, Ao Sorra do Cine, eu falei do meu projeto ainda, falei pra ela. E hoje eu tava muito triste, eu tava querendo desistir, mas eu amo isso, eu quero fazer com que dê certo. Aí ela pegou a mãozinha dela, ela tocou na minha mão assim, ela falou assim, eu falei assim, eu quero a sua bênção. Eu falei pra ela, eu queria muito que você me abençoasse. Aí ela pegou a minha mãozinha assim, dela fez carinho, ela falou assim, eu te abençoo e que os deuses do teatro te abençoem também, não deixe de estudar. Mas muito simpático, eu segurando pra não chorar assim, e o meu amigo filmando, ele olhando pra mim, ele, não chora, não chora. Ah, você chegou a filmar? Não, ele tava fazendo fotos. E aí ele falou, não chora, não chora. E eu louco pra chorar, assim, e ela me abençoando. Aquilo dali pra mim foi um sinal, né? Um sinal de que eu não tinha que desistir, de que eu tinha que realmente, que era difícil, assim, sabe? E a dama do cinema brasileiro, uma das pessoas mais importantes. Uma referência internacional, não só nacional, né? É uma das melhores que a gente tem. A vida é assim, às vezes nos dá sinais, né? Pra gente continuar seguindo aonde a gente tem que estar realmente. E eu sempre acho que isso tem ponto da minha mãe. Eu sempre acho certeza. Que quando acontece uma coisa assim, tem uma puxadinha de orelha dela, calma, eu tô contigo, vai dar certo, sabe? Bacana. Então a Fernanda Montenegro primeiro
contato que eu tive com ela foi esse, assim. Eu ainda não encontrei ela no set desse trabalho que eu tô fazendo, mas eu espero encontrar ela. E aí você vai lembrá-la Com que ela certeza, deu a bênção num momento com crítico certeza, da vida, mas né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Que legal, essas histórias, né, elas... O mundo também tem isso, assim, é ciclos, né? A gente Sim. volta a certos pontos que a gente tem que passar, né? O próprio Rodrigo Fagundes mesmo, eu tenho uma ligação com ele muito grande antes mesmo de a gente se conhecer, assim. O Rodrigo, ele chegou a conhecer minha mãe online na época da pandemia, então ele pegou todo o processo, de fato, na qual eu passei, assim. E antes mesmo, o meu cunhado, o meu pai, às vezes me chamava de Patrick por conta da dança, que eu era muito... O personagem dele era muito espevitado, muito colorido, e por conta da dança eu tinha essa coisa de estar ligado em 220 volts. Então já meus pais, meu pai e meu cunhado já me chamavam de Patrick, assim, que era o personagem do Rodrigo. E eu lembro até quando eu cheguei no Rio de Janeiro e bati foto com o Rodrigo, eu mandei pro meu cunhado, ele falou, não acredito que tu tá com o Patrick, 2 Patricks, ele começou a rir. Então a gente já tinha essa ligação, assim. Então são esses sinais que fazem eu acreditar que eu tô indo no caminho certo, que eu tô indo pro lugar certo, que é o que eu almejo para minha vida, para minha carreira, assim. Que bacana. E após Ao Soar do Sino, você já tem outros projetos em vista, além da finalização desse longa? Então, tem a finalização do longa, eu pretendo que esse projeto, se Deus quiser, se a minha mãe interceder por mim, vai fazer muito sucesso, então eu quero levar essas... em outras praças, eu já né? quero ir para São Paulo, eu quero levar para Santa Catarina, principalmente pro teatro da onde eu vim, fazer homenagem para as mulheres de lá. Essa peça faz homenagem para todas as mulheres, todas as pessoas que passam por essa doença, por esse tratamento que é tão doloroso, mas eu quero ir para Santa Catarina, eu quero rodar o Brasil com ele, assim, porque é uma fala que as pessoas precisam escutar, precisam entender, sabe? Uma peça muito serviço, então eu tô com esse foco. Eu falei que eu não queria mais produzir, que eu tô muito cansado de produzir. Eu vi o quanto é difícil produzir. É muito detalhe, Cris, né? a minha terapeuta que sofreu comigo. mas eu já tô com outro projeto aí. Tá do sangue, já, né? Então... Eu já vi que terminando esse eu já vou... já falei com uma dramaturga, uma outra história que a gente quer escrever, já falei com a minha diretora, já tô vendo aí pra sair desse, aproveitar agora também esses editais do Paulo Gustavo que tá rolando. Então, fazer as coisas acontecerem e fazer com que a arte siga, né? É verdade. De fato, assim. Mas eu que já bom. Quer dizer, então temos muita coisa aí para ver pela frente com o Daniel Pereira, coisa, né, se Daniel? Deus quiser. É isso, olha. E vocês, então, eu vou deixar aqui, a gente vai deixar aqui no vídeo o Instagram do Daniel, o Instagram da peça Ao Soar do Sino, vou repetir, sempre às quartas-feiras de outubro de 2023, no Teatro Glaucio Gil, aqui em Copacabana, no Rio. Mas fiquem de olho no Instagram, porque pode estar rodando o Brasil também, né? Eu recebo muita mensagem de outros lugares por conta da peça. Traz para São Paulo, traz para Juiz de Fora, ontem eu recebi de Belo Horizonte. Então eu tô vendo que a peça tá ganhando camadas, Salvador. Eu tô vendo que ela tá ganhando público, assim, de pessoas que estão se identificando com a história. Se identificam comigo, se identificam com vários fatores. Tem a questão da adoção também, eu já recebi várias mensagens de mães falando, eu adotei meu filho desde pequeno e conversa comigo sobre essas coisas, não só referente ao câncer mesmo. Então, identificações de vários aspectos. Vários aspectos, assim. Bacana. Então eu tô vendo que a peça está ganhando essa proporção, então eu espero ir para todas as cidades. É isso aí, fiquem de olho então. Daniel, muito obrigado aí pela entrevista. E voltamos a falar do filme depois, quando lançar, quando estiver pronto de lançar, porque vai ser um projeto muito bonito e a gente está acompanhando hoje a carreira do Daniel e tenho certeza que a gente vai ver muita coisa legal pela frente. Vai sim. Tá bom? Obrigado. Parabéns, Daniel. Obrigado, hein? Tchau.